A cabanagem foi a mais trágica revolta de toda a história do Brasil. Ocorreu na Amazônia e provocou a morte de 40 mil pessoas entre 1835 e 1840. A adesão do Pará à independência em 1823, proclamada no ano anterior por D. Pedro I, foi feita de forma muito violenta. Rebeldes foram fuzilados em praça pública, lideranças locais foram para a cadeia e 203 patriotas foram mortos por asfixia no porão de um navio. Estes eventos dramáticos provocaram traumas profundos na sociedade paraense e feridas que nunca mais cicatrizaram. O resultado foi a eclosão da Revolta dos Cabanos 12 anos mais tarde. Estamos às margens do rio Guamá. Esse espaço foi um espaço cabano. Era uma região muito produtiva, principalmente com os engenhos de cana que nós tínhamos às margens do rio Guamá. Durante a cabanagem, cada fazenda aqui foi caindo quase que em sequência sob o poder dos cabanos. Era uma região que tinha muita incidência do trabalho escravo. A entrada de escravos africanos no Grão-Pará, no antigo estado do Grão-Pará e Maranhão, foi relativamente tardia, se considerarmos o restante da América Portuguesa, né? Os principais centros de produção para exportação. Só na segunda metade do século XVIII é que passaram a entrar em escala maior os escravos africanos. Eles estavam ligados, esses escravos, sobretudo à produção agrícola. Mas quando a gente olha para Belém e arredores, não dá para pensar a cabanagem sem levar em consideração a forte presença negra, não é? E a ação centenária dos mocambos. Quer dizer, porque a luta dos negros pela liberdade no Pará, ela é muito anterior à cabanagem e ela transcende a cabanagem, vai além da cabanagem e vai além da abolição. A cabanagem, ela foi um momento propício para muitas dessas tensões que antes não tinham válvulas de escape. Quando olho para Belém e os arredores, o Guamá, Rio Capim, Garapé-Mirim, onde ficavam as grandes fazendas, onde você tinha os grandes engenhos, uma espécie de cinturão agrícola, onde você tem também os grandes plantéis de escravos. Quer dizer, essa cabanagem ganha uma feição diferenciada, por exemplo, do que você vai ver no Alto Amazonas. A gente não tem só uma vertente, um objetivo. Vários objetivos se conjugam para reunir grupos diferenciados e lutar juntos em determinados momentos, e essas revoltas mudam de faceta ao longo do tempo. Então a cabanagem também ela tem essa característica. Então eu acho que o ideal não seria falar de a cabanagem, mas as cabanagens. A revolta dos cabanos ocorreu durante o período da regência. Após a abdicação de D. Pedro I, em 1831, em favor de seu filho, que então tinha apenas 5 anos de idade, o Brasil foi governado por regentes, conforme previsto pela Constituição de 1824. A regência foi um dos períodos mais agitados de toda a história brasileira e durou quase uma década. Estouraram graves conflitos naqueles anos. A Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, a Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão e a cabanagem no Pará. O país estava dividido em províncias e cada uma delas era governada por uma autoridade que tinha o título de presidente da província. Os membros da regência enviaram para Belém como presidente da província do Pará um homem chamado Lobo de Souza.
vulgarmente conhecido como um malhado, porque ele tinha um fio, uma mecha de cabelo branco. Isso aqui era péssimo. Essas marcas no corpo, cicatrizes, para a maior parte da tradição amazônica, eram marcas que podiam ser demoníacas. Batista Campos publica no jornal um artigo polêmico também fazendo essa associação, falando do malhado, do malhado, do malhado. E o mais interessante é que quando vai para ser morto, que ele sobe na catedral e ele diz para todos: vocês vão matar quem? O governador Lobo de Souza? Aí quem o mata, que diz que é o Domingos 11, diz: não, nós vamos matar o malhado. Lobo de Souza se desentendeu com as elites locais e foi odiado pelo povo. Ele ordenou a prisão de vários líderes paraenses, dentre eles Félix Malcher. Quem era o Malcher? Malcher era uma figura muito interessante também, Félix Malcher. Ele era de uma família média, não era de uma família rica, mas ele casou com uma rica descendente dos Ambrósios, que era uma família dona de engenho e tal, na região do Acará. Então ele, ao casar, se tornou membro de toda essa rede de relações econômicas familiares que ligava os portugueses aos interiores da Amazônia. A tomada de Belém, em 7 de janeiro de 35, tinha o mote de libertar o Malcher. Félix Malcher e os irmãos Antônio e Francisco Vinagre eram ligados à elite paraense e velhos companheiros do cônego Batista Campos. Devido à repressão desencadeada por Lobo de Souza, o cônego Batista Campos, que havia sido diretor do jornal O Paraense, acabou se refugiando na fazenda de Félix Malcher, no Acará, em 1834. Neste mesmo local, ele faleceu de uma infecção provocada por um acidente doméstico poucos dias antes da eclosão da Revolta dos Cabanos, em 7 de janeiro de 1835. Nesse dia, a grande rebelião foi liderada por Antônio Vinagre. Embora não tenha participado da cabanagem que nesse dia teve início, Batista Campos é considerado o mentor desse processo histórico, pois suas principais ideias nortearam a atuação dos primeiros líderes cabanos. Em janeiro, tinha uma festa, uma comemoração. E nessa festa religiosa, nessa comemoração, é que eles começaram a pensar que a cidade estava se enchendo de gente por conta da festa. Então, o Lobo de Souza foi avisado, estava no teatro até na noite anterior, no 6 de janeiro, e foi avisado que ia explodir alguma coisa no dia 7, que a cidade estava com uma movimentação muito estranha. Mas, por outro lado, os outros diziam: não, isso também é porque tem muita gente que veio do interior por causa das festas. Festas de São Tomé era uma festa desde o século XVII, muito tradicional, que envolvia os indígenas. E então parecia normal que a cidade estava daquele jeito. Os rebeldes tomaram a cidade de Belém logo no primeiro dia da insurreição. Malcher foi libertado e assumiu o primeiro governo cabano. Francisco Vinagre foi nomeado comandante das armas. Esse foi o ponto de partida da maior insurreição de toda a história do Brasil. O presidente da província, Lobo de Souza, foi morto no primeiro dia da revolta e o vice-presidente também. Os cabanos mataram ainda o comandante das armas e o comandante da esquadra da Marinha. Seus corpos foram arrastados pelas ruas da cidade. Foram necessárias várias horas para que Félix Malcher e seus aliados conseguissem controlar a multidão e entregar os corpos aos parentes para que pudessem ser enterrados. A bandeira de luta de grande parte dos insurgentes naquele mês de janeiro resumia-se a morte aos portugueses e morte aos maçons. Devido a campanhas que a igreja sempre fizera contra eles, os maçons eram considerados, na mentalidade popular, homens que contrariavam as leis divinas, impedindo que a justiça chegasse até as populações mais exploradas. Os portugueses simbolizavam todo um passado de exploração colonial e subjugação social.
O Brasil estava separado de Portugal, mas uma parte considerável do grande comércio continuou nas mãos de portugueses durante muitos anos. Por isso foram frequentes os conflitos entre brasileiros e lusos durante o reinado de Dom Pedro I e a regência. Parece que a cabanagem, quando ela explodiu em 7 de janeiro, foi uma briga entre elite. Essa é até a tese principal do trabalho do Domingos Antônio Raiol. Por isso ele chama motins políticos, que a cabanagem teria explodido por uma questão política. E ela teria se tornado esse fogo ateado em relva porque os políticos não souberam acabar com a questão ali, né? Essa versão, embora tenha um lado verdadeiro, ela não é totalmente verdadeira, ela não pode ser entendida só assim, porque essa insatisfação ela era bem antiga e muito mais ampla, né? E quando em 7 de janeiro o Malcher realmente é salvo e é aclamado pelo povo, olha, ele é o novo governador nosso, ele não previu, por exemplo, que tivessem que matar o governador, o vice-governador. E realmente vários indícios mostram que ele sentiu isso, que não tinha sido planejado essas mortes. O que deveria ter sido feito é colocado eles no navio e mandado embora. A morte criou uma situação muito mais complicada politicamente. E a partir daí, então, as coisas foram se agravando. A revolta não terminou com a morte de Lobo de Souza e a aclamação de Félix Malcher. Pelo contrário, a luta estava apenas começando. Malcher tomou algumas medidas que descontentaram os cabanos. Ordenou que os insurgentes devolvessem as armas que tinham sido expropriadas do quartel, mas os cabanos resistiram quando tentaram desarmá-los. Também pregou o retorno ao trabalho e às ferramentas agrícolas, mas a massa revoltada encarava isso como uma continuidade em sua condição social. Entre os negros escravizados, essa resistência era ainda maior. O que você vai encontrar no Pará, na figura de um Félix Clemente Malcher, que está ligado desde a época do Paraense, de um Batista Campos, que foi redator do Paraense a partir do número 7 do jornal, dos irmãos Vinagre, do Eduardo Angelim, do Ângelo Custódio. São homens que herdaram este passivo colonial e não produziram, a não ser ao seu interesse, as lutas pelo domínio político local. O Malcher tinha uma característica de ter entrado na Revolução Cabana e levado junto com ele os seus próprios escravos, sem deixar de ser escravos. Naturalmente que tinha muitas limitações ideológicas para, digamos, fazer avançar a Revolução. E fraquejou. E exatamente por começar a negar algumas bandeiras que estavam muito presentes naquele fervor revolucionário, acabou sendo deposto, né? O que ocorre na hora que a gente tenta entender o que foi a briga interna deles, é que ele foi aclamado, logo depois ele começou a fazer uma série de coisas que desagradaram essas lideranças médias e mais populares, e aí então todo mundo dizia assim: mas quem é você para fazer isso? Você foi aclamado por nós mesmos, você não foi nomeado, você não veio de cima, o seu poder, você é um de nós. Então, é essa fala do Vinagre o tempo todo para o Malcher, né? Se você foi aclamado, você não pode dizer que você manda em todo mundo e, portanto, você pode fazer o que você quiser. Seu poder não é absoluto, um poder emana do povo. A tensão entre Félix Malcher e Francisco Vinagre aumentou tanto que, em determinado dia, acabaram se enfrentando fisicamente dentro do Palácio do Governo e quase se mataram. Malcher resolveu demitir Francisco Vinagre do posto de comandante das armas. Isso gerou um enorme conflito de rua, com partidários de ambos os lados quase iniciando uma luta armada. Malcher ordenou ainda a prisão de Eduardo Angelim, líder popular e carismático. Teve início, então, um violento enfrentamento entre os dois blocos cabanos. O Malcher foge, fica para um navio em frente a Belém. Os seus aliados mais próximos vão embora junto com ele, mas a maioria
fica junto com o Francisco Vinagre, apoia o Vinagre. Então, o Vinagre mandou o Angelim negociar, ir até o navio para negociar uma rendição, né, um acordo do Malcher. E ele foi, ninguém sabe muito bem como aconteceu o assassinato, mas na saída do Malcher do navio, ele foi morto. Alguns dizem que era amando do Vinagre, outros dizem que eram já radicais. O Angelim tem essa versão, de que foram homens radicais que estavam fora do controle do Vinagre que fizeram esse assassinato. O primeiro governo cabano dura 40 dias. Francisco Vinagre assume o segundo governo cabano e reconhece o poder da regência. Governou 6 meses, sempre lembrando que estava à espera de ordens do Império. Acabou deixando o governo quando chegou um emissário que veio do Rio de Janeiro. Foi feita uma eleição na Assembleia Provincial. Os partidários de Francisco Vinagre apoiavam o nome do padre Jerônimo Pimentel. Mas quem foi eleito por poucos votos de diferença foi Ângelo Custódio. Surgiu assim um novo impasse, pois Custódio era do interior do Pará, da cidade de Cametá, reduto da resistência anticabana. O Ângelo Custódio ganha, e aí vem a notícia de que ele vai sair de Cametá e vem para cá para assumir. Mas ficou poucos dias no poder. Ele assumiu e logo em seguida ele viu que ele tinha que mandar prender o Vinagre, porque não ia dar para governar junto com o Vinagre solto. Ele manda prender o Vinagre e o Vinagre então tem um motivo para fazer a segunda tomada de Belém. O governo cabano de Francisco Vinagre durou 6 meses. Com sua prisão, a massa cabana retomou o combate numa luta e mortandade sem precedentes. No dia 14 de agosto de 1835, sob comando de Antônio Vinagre, irmão de Francisco, milhares de combatentes cabanos invadiram e ocuparam um grande depósito de armas chamado Trem de Guerra, localizado no Largo das Mercês. Foi criada uma armadilha para os cabanos. Na parte de cima tinha soldados atirando e a porta estava fechada. Então todo mundo foi resistindo e ia morrendo. As pessoas iam tentando chegar lá e não conseguiam chegar. Até que eles conseguiram abrir a porta de entrada. Quando eles abriram a porta de entrada, achavam que finalmente tinham tomado o trem de guerra. Só que era outra armadilha, né? Eles entraram no alçapão interior e mais soldados voltaram a matar as pessoas que estavam entrando dentro do trem de guerra. Para tomar, foi necessário subir sobre os corpos de quem estava dentro do trem de guerra para poder fazer essa tomada. Durante o ataque ao trem de guerra, Antônio Vinagre foi atingido por um tiro e morreu. O comando foi assumido por Eduardo Angelim, que com apenas 21 anos se tornou o terceiro governador cabano. O Antônio Vinagre não consegue ver o terceiro governo, mas ele, na minha avaliação, é o principal responsável pela retomada do poder, né? Quando o Angelim assume o poder, ele assume em meio a um bombardeio em que franceses, portugueses e os brasileiros, as 3 esquadras mandaram bala para a cidade. E esse bombardeio atingiu as igrejas, não só as igrejas, as casas. Isso deixou a cidade num aspecto miserável, né? Vários viajantes que vieram depois desse episódio falam das ruínas que a cidade tinha. Eu destacaria 2 desses viajantes que passaram pela região amazônica já na década seguinte à cabanagem e que puderam ainda perceber marcas muito fortes dessa revolta. São 2 ingleses, né? Um religioso chamado Daniel Kidder e o outro é um naturalista também inglês, o Henry Bates, que passou bastante tempo, né, vivendo na Amazônia. Eles viram marcas, por exemplo, já em Belém. Quer dizer, 10 anos depois de terminada a cabanagem, eles relatam que a cidade ainda não havia conseguido se recuperar
Então falam, por exemplo, de casas já com marcas de balas, destruídas por balas de canhões, né? Falam também como a cidade de Belém está cercada pela floresta, né? O que mantinha a floresta nos seus limites era a constante ocupação, a atividade constante do homem, a expansão das lavouras no seu entorno. Mas isso também foi relativamente abandonado. Então falam de uma retomada de áreas urbanas pela floresta. Os 3 governadores cabanos faziam parte dos grupos dominantes da sociedade paraense e por isso sempre tiveram dificuldades em comandar suas bases revolucionárias. Isso porque os interesses entre comandantes e comandados eram conflitantes. Quando Angelim assumiu, essas lideranças radicais também se tornaram radicais por conta desse contexto todo que se vivia. Né? Muitos vinham do interior, eram descendentes de escravos, descendentes de povos indígenas. Isso, o trabalho de algumas pessoas já começou a rastrear. Tá? Então, o que é mais interessante a gente perceber é que, embora existisse uma liderança que era do Angelim, ele não dava conta mais de toda essa gente que ele tentava convencer no interior e que aqui ele não conseguia controlar. Vários líderes negros ou índios mais radicais foram punidos severamente pelos governantes cabanos, dentre eles o célebre Joaquim Afonso, oficial negro de uma milícia rebelde formada por mais de 500 homens que exigia a libertação de todos os escravos. Joaquim Afonso foi fuzilado em frente ao Palácio do Governo por ordens do governador Eduardo Angelim, que ele ajudara a chegar ao poder. Desde o século XIX, os registros nos dão conta de que o próprio Angelim, que é tido como um dos mais populares dos líderes da cabanagem, tinha muita dificuldade de se relacionar com as comunidades negras, com as populações negras. Pelo contrário, se relacionava como um senhor de escravos com ela. Enquanto os líderes cabanos enfrentavam suas contradições internas, as forças repressoras se organizavam sob o comando do brigadeiro Soares de Andréa, homem fiel ao Império. Sua estratégia visava eliminar as forças cabanas que se encontravam nas áreas do interior e isolar completamente a cidade de Belém, que estava nas mãos dos insurgentes. O objetivo era provocar o caos e a fome na capital. O Andréa conseguiu o feito de praticamente isolar. Em janeiro, fevereiro de 36, não chegava nada e não saía nada de Belém sem que as esquadras soubessem. Isso deixou as tropas do Angelim numa situação muito delicada. Muitos cabanos começaram a saquear armazéns em busca de alimentos, saindo em canoas cheias para longe de Belém, o que aumentava ainda mais a falta de alimentos na cidade. No meio desse caos, começou uma epidemia de varíola. Diante dessa situação insustentável, Angelim decide abandonar Belém com a esperança de se unir aos cabanos do interior da província. O governo cabano de Eduardo Angelim durou 8 meses. O Angelim, ele é capturado, ainda demora alguns meses, mas ele não consegue chegar ao Médio Amazonas de fato, ele é capturado, é trazido para Belém, tem uma rápida passada por Belém e é enviado praticamente imediatamente para o Rio de Janeiro. A ordem do André era que essas grandes lideranças não ficassem em Belém. Né? E que as lideranças que eram consideradas médias, assim, que vinham do interior, fossem presas numa corveta, nunca aportassem, nunca chegassem em terra. Uma situação realmente revolucionária configurou-se durante esses últimos meses no Pará, pois os dirigentes cabanos não conseguiam mais governar e na base da sociedade a radicalização era cada vez maior. Com a prisão de Angelim, o movimento cabano foi derrotado em Belém, mas não se extinguiu. Pelo contrário, alastrou-se por toda a Amazônia como brasa em relva ressequida.